Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de pedir a Deus, o nosso Senhor, que venha nos abençoar nesse momento. Estaremos realizando nossa lição número 9 da nossa revista CPAD. Vamos estar fazendo um minutinho de oração. Em seguida vamos estar passando essa lição, vamos estar fazendo esse breve estudo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus estamos aqui neste momento, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha abrir nossa mente, venha abrir nosso entendimento, Pai. Abençoe, Senhor, todos aqueles que forem ver este vídeo, abençoe os familiares, Pai, abençoe, Pai, todos, Pai, em nome de Jesus, Pai, abre nossa mente, abre nosso entendimento para que possamos aprender e praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, nós estaremos, a partir de agora, passando nossa lição deste domingo, amém, irmãos? A lição número 9, que tem por tema uma visão bíblica do corpo. O texto áureo está em 1 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 13, onde está escrito: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Leitura em classe. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e fá-los-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi, pois, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui contra o próprio corpo, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo deixa claro, que nós, devemos ser o templo, nós somos o templo do Espírito Santo, Por isso, a palavra de Deus diz, que a gente tem que saber como andar, Não como sábios e não como necios, A palavra do Senhor fala isso, Glória a Deus. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. O homem regenerado numa vida de santidade. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, onde está escrito: sede santos, pois eu sou santo. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar uma visão bíblica do corpo, seu propósito e a sua glorificação final. A criação do ser humano. Número 1. A origem da raça humana
O homem é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, do 26 a 27. Aleluia. Está lendo esse versículo, irmãos. Gênesis 1, capítulo 26 e 27. Está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre todo o gado, e de toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Glória a Deus, aleluia. Interessante notar que o uso do hebraico Odam denota nome próprio, mas também genérico, significado homens ou humanidade. Escrito em Salmo 73, versículo 5, Isaías, capítulo 31, versículo 6. Está lendo esses dois versículos aqui, irmão. Salmo 73, versículo 5. Aleluia. 73, versículo 5 está escrito assim: Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Isaías 31, 3. Isaías 31, 3 está escrito assim: Porque os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Eva é a primeira mulher formada do corpo de Adão, escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 22 e Gênesis 3, versículo 20. Além disso, o homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito. Isso nos distingue dos demais seres criados. A nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Descrito em Coríntios capítulo 2, versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Estaremos lendo esse versículo também, irmãos. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isaías, a gente acabou de ler, né, irmãos? Isaías. Hebreus, aliás, capítulo 4, versículo 12. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. A Bíblia de estudo pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade do corpo. O corpo é a parte que volta ao pó, e que, no caso dos salvos, será transformado
no dia da ressurreição de Cristo. Aleluia. Está lendo esse versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Está escrito assim: assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aleluia. Isto é, aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? A queda e a restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído em 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao vosso Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 15 ao 25. Está lendo esse versículo, esse texto aqui, irmãos. 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo 15. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção das pessoas, julga-se segundo a obra de cada um, andai em temor perante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não somente corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus, maravilhoso esse texto, né, irmãos? Que Deus confirma, né, irmãos, que um dia Ele nos ressuscitará conforme a vontade do nosso Senhor, amém? A queda e a restauração humana.
A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, escritas em Romanos, capítulo 7, do 20 a 23. Já lemos isso aqui, irmão. Perdão, irmãos. A visão bíblica do corpo. O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano, escrito em Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 38. O termo carne no grego, sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, escrito em Lucas capítulo 24, versículo 39, e Atos capítulo 2, versículo 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito deixam. Escrito em Gênesis capítulo 35, versículo 18. E Tiago, capítulo 2, versículo 26. Está lendo esses dois versículos aqui, irmão. Gênesis, capítulo 35. 35, 18. Está escrito assim: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Esse aqui a gente leu em Gênesis capítulo 35. Agora vamos estar lendo Tiago capítulo 2, versículo 26. Está escrito assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Interessante esse versículo, irmão, porque a palavra que está escrita aqui: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Geralmente, a carne, corpo, geralmente é descrita no sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, escrito em Romanos 7, capítulo 7, versículo 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz a respeito da natureza pecaminosa do homem e não especificamente do corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. O templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, nós lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Escrito também em Romanos capítulo 6, do versículo 13, capítulo 6, versículo 13 e 19. Está lendo esse versículo, irmão. Glória a Deus, aleluia. É Romanos capítulo 6, para ver aqui no total. Capítulo 6, 13 e 19.
está escrito assim, versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para serem a justiça, para servirem à justiça, para a santificação. Aleluia. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente o templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 31. Está lendo esse versículo, irmãos. Lucas. Lucas, capítulo 28. 9 e 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Está escrito, agora vamos ler o 31. E rogavam que não o mandassem para o abismo. Contudo, o vosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Está lendo também esse versículo, irmão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação, escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 17. Vamos estar lendo também esse texto, irmão. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, o versículo 13. Está escrito assim, irmão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais do que não têm esperança. Aqui o versículo 13, agora vamos estar lendo o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, aliás, eu vou ler o texto inteiro, irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, que irmãos, que a gente, essa é a esperança, né, que nos move, né, que um dia estaremos junto do Senhor, né. Então aqueles que dormem, né, que a palavra está dizendo que aqueles ressuscitarão primeiro, né, os que estiverem em Cristo Jesus. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e versículo 44 a 52. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E lendo esse versículo aqui, irmão, bem interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Aleluia. Está escrito assim: ora, o último inimigo, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Glória a Deus. Aleluia. A visão secular do corpo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade com hedonismo nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta como ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Da sua declaração de fé, leciona que a relação sexual não é só para proporcionar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Escrito em Romanos capítulo 21, versículo 26 e 27. Gostaria de estar lendo este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames,
porque até as suas mulheres mudam o uso natural no contrário da natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando-se o uso natural da mulher, se inflamam em suas sensualidades uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui a palavra de Deus, né, nesse texto deixa claro, né, irmãos, sobre a homossexualidade, né? Que Deus constituiu o homem, o casal, né? Homem e mulher, né? Todavia, nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas, literaturas. O objetivo da mídia é seduzir e estimular práticas sexuais ilícitas, como resultado, a licenciosidade, isto é, conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas são lícitas, não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade e a autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso significa autonomia para tomar suas próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo de juízo divino. Escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Não obstante, no atual cenário, as ideias secularistas promovem a banalização do corpo e o existencialismo ateu. Por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, entre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo adverte, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né, que o nosso corpo não pertence a nós, mas sim pertence ao Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui vamos estar fazendo uma breve revisão aqui desse estudo de hoje. Como a nossa declaração de fé expressa na Constituição humana, nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, corpo ou carne, chamada de homem exterior, e de uma parte interna, denominada homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Como é requerida a irrepreensível conduta do cristão? A conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo. Escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Como o corpo é identificado na Bíblia, o termo corpo, do grego, soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Escrito em Lucas 24, versículo 39, e Atos capítulo 2, versículo 31. Ambos os termos indicam uma parte visível e material da natureza humana. Por que os corpos dos salvos não devem praticar atos imorais? Porque a parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Como a gente acabou de ler um pouco atrás, né, irmãos?
no atual cenário, o que as ideias secularistas promovem? Promovem hedonismo, narcisismo, erotização e libertinagem. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, então aqui para a gente estar concluindo o nosso estudo de hoje. Criado da terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído em 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é a morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor possa esclarecer, né, irmão? Que o Senhor possa estar tocando em cada coração, né? Como a palavra do Senhor está dizendo hoje, né? Que nós vivamos segundo a palavra de Deus para o Senhor, né? Sabemos, né, que o mundo oferece tantas coisas ilícitas, impuras, imorais, mas que nós venhamos fortalecer no Senhor, né? Quando a gente se fortalece na palavra, a palavra de Deus nos fortalece e nos conduz, né, no caminho que o Senhor quer que nós trilhemos. Amém? Vamos estar orando, pedindo que o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graça, Pai, por esse momento. Senhor, abençoa cada um, Pai, que for ver este vídeo. Pai, abençoa suas famílias, Pai. Repreenda, Senhor, toda obra contrária, toda obra maligna, meu Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos neste momento, Pai. O Senhor conhece, sabe o que cada um precisa, o Senhor conhece e sabe o que cada um está passando e sabe o que cada um está necessitando, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, guarda, Pai, cada um debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.